Boa noite a todos e todas. Estamos começando, então, a oficina do dia 18 de junho de 2024, né? Começar primeiro parabenizando aí todas as meninas que participaram da MFP, na final da MFP esse final de semana em Campinas, em particular a Thaís, que está aqui com a gente, né? Que foi medalha de bronze, primeiro lugar da região sul, então não podia não fazer o reconhecimento, né? Thaís, estamos muito orgulhosos de você. Parabéns. Parabéns mesmo. Bom, inclusive eu estou usando a camisa, né, da MFP, que ganhei de presente aí. Então, as meninas na organização me deram a camisa, fiquei bem feliz. E agora vou ficar usando ela por muitos dias até chegar a hora de não usar mais, né, de ter que colocar na máquina. Enfim. Bom, outro aviso é que amanhã a gente começa com treinos extras, matinais, do Clube de Programação. Esses treinos vão acontecer presencialmente na sala ACB 201, aqui na UTF, das 8h20 às 10h20, toda quarta-feira. Então, sempre vai ser um contest aí selecionado. E aí vocês... sujeito a mudanças, né? Agora que talvez só começar as férias, mudar os horários de aula, mas por enquanto... por enquanto, né? Pelo menos para 3 semanas está reservado o laboratório lá para vocês virem treinar. Thaís, amanhã vocês vão fazer o treino da Mineira? Acho que sim. Acho que sim. É o treino que o mesmo treino... Então... acho que é uma boa, né? Eu, inclusive, acho que não subi o treino que eu ia colocar na página e que eu acho que eu esqueci de colocar. É a prova da Maratona Mineira de Programação, que aconteceu 2 semanas passados, né? 2 semanas atrás, uma semana antes da MFP. E a prova, enfim, é uma prova interessante, né? A Maratona Mineira é sempre uma competição muito tradicional, então tem um conjunto de setters e pessoas que trabalham na prova já bastante consolidado. E sempre vale muito a pena, assim, ficar de olho na Maratona Mineira, né? Tem setters da Mineira que também são setters da primeira fase, então há, assim, é uma prova que sempre tem que ser apreciada, né? Com carinho, e acho bem bacana vocês fazerem a prova amanhã no treino, ou hoje no treino já, quem quiser já pode ir brincando com a prova, e amanhã de manhã também, acho que é bem legal, vocês podem depois discutir os problemas, né? Fazer um upsolve, enfim. Eu vou, na oficina de hoje, eu vou apresentar só 2 probleminhas, foi o que deu tempo de preparar, né? Mas são probleminhas, assim, não muito avançados, talvez os mais experientes podem ficar um pouco entediados. O primeiro é realmente muito simples, né? Os iniciantes vão conseguir acompanhar sem maiores dificuldades. E o segundo problema, ele envolve aí algumas coisinhas que podem ser interessantes a gente falar, que algumas pessoas não conheçam tanto, né? Ele envolve Meet in the Middle, que é uma técnica importante aí de buscas em grafos ou de força bruta, né? Quando a gente precisa brutar num problema, mas brutar de jeito esperto, né? Identificar no enunciado certas coisas, certas expressões que podem nos dar a dica de que Meet in the Middle pode ser uma estratégia interessante e por que esse tipo de expressão indica que uma força bruta Meet in the Middle pode ser legal. Enfim, então a gente vai conversar um pouquinho sobre Meet in the Middle, mas muito pouquinho, né? Eu coloquei algumas semanas atrás um material muito mais completo de Meet in the Middle na página, acho que nos treinos. Isso que dá uma bagunça, eu preciso dar uma limpada nisso aqui. Pois é. Agora, quem sabe, com os inícios dos trabalhos, no início dos trabalhos da nossa bolsista, a gente vai conseguir uma página mais organizada, com os assuntos catalogados, né, que é o nosso sonho. Mas eu botei em algum... esse treino aqui tinha um estudo aí de primeiro bem mais completo, com bem mais problemas aí sobre o assunto. E aí eu acho bacana quem quiser se aprofundar, dar uma olhada nesse material, tá? Mas hoje, para acompanhar o nosso problema sobre Meet in the Middle, mesmo os iniciantes não vão ter dificuldades, a única coisa que você precisa saber é BFS. Quem já viu BFS na vida vai poder acompanhar sem problema esse problema aqui, tá bom? Até porque a parte de iter dos números, gráficos expansores, essas coisas... enfim, que justificam, né, um pouco do porquê que Meet in the Middle aqui é interessante. A gente não vai fazer as demonstrações mesmo, né? Eu vou só pincelar mais ou menos por cima por que as coisas funcionam, dar um pouco da intuição para vocês do negócio, até porque na maratona mesmo, na prova, intuição é bem importante, né? Intuição é uma coisa que vai guiar muito a estratégia de vocês na hora de resolver um problema.
e nem sempre vocês vão ter tempo ou vão querer provar as coisas, né? Então, assim, você tem a intuição de que o negócio funciona, e codando e passando, a prova é por AC, né? Proof by AC. E na maratona a gente se contenta com isso, né? Beleza. Então, vamos começar aqui com o primeiro problema. Esse problema é muito simples, mas eu quero falar um pouco sobre esse assunto para quem nunca viu esse assunto, tá? Resumidamente, a história é a seguinte: você tem um valor monetário, N, para ser pago, usando notas de dólares de denominações 1, 5, 10, 20 e 100. Nas denominações usuais, inclusive, do dólar. Eu não sei se existem notas de 200 dólares, eu acho que não. Alguém sabe? Acho que não. Acho que as notas, as denominações usuais... acho que as denominações usuais de dólar são essas aqui mesmo. E você precisa decidir qual que é o menor número, ou precisa determinar qual que é o menor número de notas, né, de cédulas, para pagar um determinado valor. Então, por exemplo, 125, a gente consegue pagar com 3 notas e não dá para pagar com menos de 3 notas. E usando aí, né, as notas de 100, 20 e 5. Né? 43, por outro lado, precisa de 5 notas, porque a gente precisa pegar 2 de 20, daí 3 de 1, certo? E não tem como fazer 43 com menos do que 5 notas. Bom, só pelos 2 primeiros exemplos, eu acho que fica meio claro para todo mundo que a estratégia gulosa funciona. Né? O que quer dizer estratégia gulosa? Você tem um valor para pagar, tipo 125, você seleciona a nota de maior denominação que não excede aquele valor, certo? Então, eu quero pagar 125, pego uma nota de 100. Agora, reduzo o problema para... agora é o mesmo problema, só que para uma instância menor, que é 25. Então, 25, eu pego uma nota de 20, fico com 5, pego uma nota de 5, né? Então, a estratégia gulosa de sempre pegar o maior valor que você puder, ela nos conduz à resposta ótima neste problema. Assim, o objetivo de eu trazer esse problema aqui não é nem tanto pelo código, óbvio que o código é muito besta, né? Não tem nada de segredo aqui no código, ainda mais que as cédulas são 5 possibilidades, né? Então o negócio não é nem um array que a gente lê na entrada, né? São os valores que estão enunciados, então o negócio é realmente muito simples. Mas esse problema que, de um modo mais geral, né, é conhecido aí na literatura como coin change, né, o problema do troco, ele é bastante clássico na computação, e essa estratégia gulosa, ela funciona, por exemplo, para este conjunto de denominações, mas ela não funciona sempre. E é importante você saber disso, né? Porque quando a estratégia gulosa não funciona, você precisa usar outras técnicas para resolver coin change. E, na verdade, o que a gente costuma usar aí quando a estratégia gulosa não funciona é programação dinâmica, né? Inclusive, quem quiser saber um pouquinho mais sobre coin change, na minha página de matemática discreta, a página... droga. Essa aqui, minha página pessoal, /ICSD21, né, que é o código da disciplina de matemática discreta, tem uma demonstração, inclusive a demonstração está aqui já, é um exercício resolvido. Meu Deus do céu, calma, para conseguir. É um exercício resolvido de quando um conjunto de denominações é tal que a estratégia gulosa funciona. Então, aqui fala, né, que uma condição suficiente para que a estratégia gulosa funcione é eu ter para todo para todo par de índices I e J com denominação J menor ou igual a denominação I, eu ter que DI é múltiplo de DJ. Então, se para qualquer par de valores que eu pegue do conjunto de denominações
eu tiver que um é múltiplo do outro, então, se isso valer para qualquer par de valores, para qualquer par de denominações dentro do conjunto que eu tenho, então a estratégia gulosa sempre vai funcionar para esse conjunto de denominações. Tá? E a demonstração, inclusive, de que a estratégia gulosa funciona para conjuntos que satisfazem essa condição, vocês podem encontrar aqui na minha página discreta, tá? Aqui como resolução do professor. Mas tem conjuntos, né, que, como, por exemplo, 2, 5, 6 e 9. Né, se eu tenho notas de 2, 5, 6 e 9, veja que não é o caso de que para qualquer par de valores eu vou ter um dividindo o outro, né? Por exemplo, 5 não divide 9. E se eu pego aqui o valor 10, bom, a estratégia gulosa vai tentar pagar 10 com a maior nota, que é 9, e vai ficar com 1 e nem consegue pagar esse 1. Né? Quer dizer, eu nem teria como pagar o valor 10 com a estratégia gulosa, sendo que dá para pagar com 2 notas. Né? Basta eu pegar aqui 2 de 5, certo? Mas veja como está bem longe aí, né, de seguir a estratégia gulosa, porque eu não pego nem a maior nota e nem a segunda maior. Né? Eu tenho que pegar 2 de 5 para pagar 10. Agora, uma curiosidade sobre esse problema, a gente fica pensando, então tá, eu sei que ter a propriedade de que para cada par de denominações, uma divide a outra, isso é uma condição suficiente para que a estratégia gulosa funcione, aí fica a pergunta, né, será que essa condição é também necessária? Então, se alguém tem essa curiosidade, né, de saber, poxa, será que isso é uma caracterização perfeita, né, dos conjuntos de denominações para as quais a estratégia gulosa funcione? E já vou adiantando que a resposta é não. Não é uma caracterização perfeita, existem outros conjuntos de denominações para os quais vale a estratégia gulosa, mas que não satisfazem a condição suficiente de ter sempre para cada par de denominações uma denominação dividida a outra. Tá? Não há uma caracterização bonitinha de quando, enfim, da condição que é suficiente e necessária para que a estratégia gulosa funcione, mas essa propriedade, né, de dado um conjunto de denominações, será que vale a estratégia gulosa para ela? Essa propriedade ela é decidível em tempo polinomial, existem algoritmos eficientes que, dados um conjunto, aí conseguem determinar se é possível a estratégia gulosa sempre dar a resposta correta ou não, e esse é um problema bem bacana, quem quiser saber mais a respeito pode pesquisar, tá? Fica aí a lição de casa para quem quiser se aprofundar no assunto, né? Eu acho um assunto bem bacana. Mas, bom, eu quis trazer esse problema até para poder falar de todas essas coisas com vocês, né? Tanto para motivar o estudo aí de investigarem esse algoritmo, né? De decidir se para um dado conjunto de denominações a estratégia gulosa sempre funciona ou não, e também para falar um pouco de coin-change, né? A solução com programação dinâmica, que sempre vai funcionar, vocês podem também encontrar nos Halim, mas ela é trivial de deduzir também. Quem conhece programação dinâmica vai conseguir resolver o problema com programação dinâmica sem mais dificuldades, né? A questão só é que nem sempre você precisa da PD, você pode, para determinados conjuntos, né, de denominações, usar uma estratégia gulosa e ela pode funcionar, né? Como é o caso aqui do problema. Alguém tem alguma... Oi, pode falar, Thiago. Só uma curiosidade, na verdade, nesse nosso solução do MDP. O problema do coin-change está aí, não tem? Eu acho que ele é... Bom, eu teria que pensar um pouquinho, mas eu acho que não. Bom, se ele está em NP, sim, né? Mas eu acho que ele deve ser daqueles fracamente NP completos, porque, se eu não me engano, a PD envolve os valores, certo? Eu acho que você vai decrescendo os valores, então ele é um algoritmo pseudo-polinomial. Porque ele não é polinomial no tamanho da entrada, mas ele é polinomial na entrada. É tipo mochila. Né? Mochila é NP completo, mas é fracamente NP completo porque ele tem algoritmo pseudo-polinomial. Né? Polinomial se você limita os inteiros da entrada por polinômios, mas ele não é polinomial no tamanho da instância. E eu acho que deve ter alguma redução trivial de mochila para coin-change. Eu posso estar falando muita besteira porque eu estou pensando no que está falando. E não tenho isso de cabeça agora, mas eu acredito que, sim. Sei lá, se eu parasse para pensar 5 minutos, eu acho que realmente coin-change me parece ser
meio que trivial uma redução da mochila para coin change, e aí coin change seria fracamente número completo também. E se eu estiver falando muita besteira, eu vou sair daqui. Eu tô correto? O Gustavo falou que estou correto. Obrigado. Então, esses algoritmos numéricos, assim, com PD, em que a PD é no valor e você vai decrementando o valor, então você começa a perceber que o valor, ele é importante, né? Quer dizer, você está fazendo algo polinomial no valor, não no tamanho da entrada. Eles geralmente têm cara de problemas fracamente completos. E aqui, realmente, acho que fica muito intuitivo que deve sair uma redução fácil da mochila para coin change. Porque a DP da mochila é igual, né? A diferença é que na mochila você gasta o item. Pois é. É a mesma PD, né? A questão é fazer a redução da mochila para o coin change. Mas eu acho que a redução deve ser igualmente trivial, assim. E aí implicaria, né, que coin change é fracamente completo, porque tem um algoritmo pseudo-polinomial. Para quem não sabe, um algoritmo pseudo-polinomial é um algoritmo que ele se torna polinomial se os inteiros da entrada são limitados por um polinômio, que é o caso de mochila, né? Se você pegar a capacidade da mochila e limita ela por um polinômio no número de itens da mochila, aquele algoritmo vira polinomial, mas ele não é polinomial de verdade, né? Porque ele é linear, ele tem um fator na complexidade do algoritmo que é linear na capacidade da mochila, e a capacidade da mochila é um inteiro da entrada. Então, ele teria que ser polinomial no tamanho desse inteiro, não no inteiro, certo? Enfim, acho que eu fui bem longe agora. Alguém tem mais uma pergunta, questionamento aí, curiosidade para falar sobre coin change, mochila, problemas fracamente hipercompletos, são problemas hipercompletos que admitem algoritmos pseudo-polinomiais, alguma coisa assim? Não? Beleza, pessoal. Vamos codar isso aqui, só para aquecer aí, né? Esse, teoricamente, seria um problema para os iniciantes do clube, né? E a gente acabou indo longe na discussão. Tudo bem. Vamos lá. É um teaser. Isso é bacana também. Eu acho legal trazer esses probleminhas assim, para o clube, para motivar as pessoas a estudar complexidade, né? Complexidade é legal, algoritmos é legal, teoria é legal. O problema é difícil, se você quiser. Boa, todo problema é difícil, se a gente quiser. É verdade. Deixa eu alternar aqui o modo de edição. Ups. Tá, esse é o CF996A. Eu vou definir as denominações no vetor D. Então, é $1, 5, 10, 20, 100, né? Acho que eu vou colocar na ordem do maior para o menor, né? Acho que isso vai ajudar. Não, tem lá de $50 mesmo? Sério? 50 acho que tem, né? Acho que no problema ali, só que não. Que eles são 5 valores, 100, 20, 10, 5, 1. Eu acho que eu já peguei uma nota de $50. Né? Se tivesse 50, será que funcionava o vídeo? 50. É verdade. Boa, Thiago. 20 não divide 50. Mas pro conjunto de valores, 100, 50, 20, 10, 5, 1, greedy funciona. Esse é um exemplo de um conjunto de denominações, né, que não satisfaz a condição de para qualquer par de valores um dividir o outro, mas greedy funciona. Mas boa. Minha tela travou aqui, agora foi. Então, a gente vai ter aí o valor N, né, que a gente tem que ler. O N é pequeno lá da descrição do problema, deixa eu recapitular. O N é 10 na nona, cabe no int de boa, né? Não precisamos nos preocupar com overflow, coisa assim. E aí, para cada... Eu vou considerar as denominações uma a uma. Então, são 5 denominações. Para cada uma delas, eu vou pegar uma certa quantidade de notas daquela denominação, que é basicamente o quociente da divisão, né? De n pelo valor, pelo iésimo valor. Esse quociente pode ser zero, inclusive, se aquela denominação for muito alta. E eu sei que essa quantidade é a quantidade que eu tenho que acumular na resposta, né?
Então, e depois eu subtraio de N essa quantidade vezes a denominação, certo? Eu acho que é só isso. Alguém me viu fazer uma besteira aí? Acho que não. Deixa eu alternar o modo de exibição. Vamos lá, testar. E... Ups. Certo, vamos ver 125, 3, que é a resposta. 43, era o outro valor, né? 5, e tem esse 10 da nona, se não me engano. E a 10 da sétima, a resposta. Ok. Vamos submeter. Passou. Ok. Bom, vamos para o próximo problema já, sem muita cerimônia. Esse problema é definido da seguinte forma. Você tem um determinado inteiro, U, e para cada inteiro que você tem em um dado momento, você pode realizar uma das 3 operações possíveis sobre esse inteiro. Você pode incrementá-lo, mod P. Você pode decrementá-lo, mod P. Né? Veja que decrementar é fazer U menos 1, mais P, mod P. E você pode tomar o inverso multiplicativo, certo? Eu só estou elevando o na P menos 2 mod P, eu estou fazendo inverso multiplicativo, exceto no caso do zero, né? Zero não tem inverso multiplicativo, né? Não existe divisão por zero, nem na aritmética usual, nem na aritmética modular, mas aqui, para essa operação, está definida a operação 3. A operação 3 aqui no enunciado do problema, levaria 0 em 0. Aí tudo bem, não haveria indefinição da operação 3 para o caso particular em que o é 0. Mas, enfim, a grosso modo falando, as 3 operações que você pode fazer com o inteiro é incrementar mod P, decrementar mod P e tomar inverso multiplicativo, que é elevar o número a P menos 2. E aí a questão é, dado um U e dado um V, e dado, claro, o P, eu quero saber qual que é uma sequência, né, de cliques. Na verdade, ele pede... Não sei se ele pede a menor. Eu acho que sim. Calma. Só uma, né? Só não pode exceder 200. Tá. É que, bom, a gente poderia resolver o problema também se pedisse menor. Mas ele está pedindo alguma sequência de operações que me levem de U a V e que não exceda, no máximo, 200 operações, certo? Então, você quer saber aí uma sequência de operações que me leve de U a V, que não exceda, no máximo, 200 operações. Você tem que apresentar a sequência das operações, e cada operação tem que ser representada por 1, 2 ou 3, né, que é o índice da operação, e ele garante que a resposta sempre existe. Né? Nunca vai existir aí um par UV mod P, para o qual um caminho de U a V requeriria mais do que 200 operações. Né? O P é até 10 a nona mais 9, é garantido que P é primo, mas é grandão, né? E o IV são resíduos módulo P, né? Números de 0 a P menos 1. Ok? Alguma dúvida sobre o enunciado do problema?
Então, vamos falar alguma coisa sobre esse grafo aí, né? O grafo em que existe aresta de um vértice a outro, se a gente pode, né, ir de A para B a partir de uma dessas operações, né, a partir da operação 1, 2 ou 3. Primeiro, a gente tem que perceber que esse grafo ele é simples, ele não é dirigido, apesar de eu ter desenhado a aresta aqui com direção, mas se existe aresta de A para B, sempre vai existir aresta de B para A, né, porque eu vou para o incremento, mas eu também vou para o decremento. E se eu vou para o inverso multiplicativo, bom, o inverso do inverso sou eu mesmo, né? Então, esse grafo a gente pode considerar como sendo um grafo simples, né? Um grafo não dirigido. E ele é um grafo cúbico, né? Eu tenho, cada vértice tem grau 3, tem duas exceções nesse grafo, que são os vértices 1 e 0, né? Porque o inverso multiplicativo do 1 é o próprio 1, e o inverso multiplicativo do 0, bom, não tem inverso multiplicativo, mas aqui na operação 3, a operação 3 levaria a 0 para 0, certo? Então, com a exceção aí de 1 e 0, que vão ter grau 2 no grafo, os demais vértices vão ter grau 3, exceto os vértices que podem ser inverso multiplicativo de si mesmo, né? Isso acontece em mod 5, por exemplo, 4 é autoinvertível, né? Claro, um é autoinvertível, módulo 5, um sempre é autoinvertível, mas 4 também é o inverso multiplicativo dele mesmo, mod 5. Né? Mod 5, o inverso multiplicativo de 1 é 1, de 4 é 4, de 2 é 3 e de 3 é 2. Então, mod 5, o grafo, se eu considerasse apenas aí as operações de inverso multiplicativo, eu teria isso aqui. Né? Então, bom, em resumo, o grafo ele é quase cúbico, né? A exceção aí, talvez, de alguns vértices que são autoinvertíveis. Boa parte dos vértices é de se esperar que tenha um grau 3. Pelo menos o grau é no máximo 3. Okay? Uma outra propriedade interessante, que isso talvez vocês não saibam, né? Isso tem a ver aí com uma teoria que a gente estuda, quando estuda, assim, teoria dos números um pouco mais aprofundada, teoria de grafos expansores. Eu não vou apresentar a definição, não vou falar da relação de grafos expansores com teoria dos números. Quem quiser já tem as keywords para buscar informação sobre. Mas na teoria de grafos expansores, sobre grafos definidos com operações como essas, a gente tem que esses grafos eles se comportam mais ou menos como um grafo aleatório. Aqui seria um grafo regular aleatório, né? Não é exatamente regular, mas ele é bem aproximado a um grafo regular, né? O grafo regular aleatório, tem um modelo de grafos aleatórios regulares, que é o GND, ou GNR, né? Que é um modelo de grafos onde eu considero, né, que amostrar nesse modelo um grafo R regular de N vértices é amostrar um grafo desses com distribuição uniforme. De todos os grafos irregulares, com N vértices, tomar um desses grafos nesse modelo é a definição, né, do que é amostrar um grafo R regular com N vértices. E grafos definidos assim, dessa forma, né, com operações de aritmética sobre um corpo de Galois, como mais ou menos que a gente está fazendo aqui, eles se comportam meio como grafos aleatórios. Talvez você não conheça muito bem essas buzzwords aí, né, grafos expansores, não conheça nada sobre modelos de grafos aleatórios. Isso aqui é uma coisa bem legal para vocês estudarem, tá? A gente tem vários modelos aí de grafos aleatórios bem legais, que vale a pena estudar, né? Tem o GNR, que é o modelo de grafos aleatórios para grafos regulares, né? Ele é uma particularização de um modelo bem importante de grafos regulares que a gente chama de modelo de configuração. Tem o GN-meio. O GN-meio é um modelo bacana, e ele também é uma particularização do GNP. E esses modelos GN-meio, né, do GNP para P qualquer, não sei onde meio, são modelos interessantes porque os eventos de aresta são independentes. Então, basicamente, assim, para cada par de vértices, o V, eu sorteio com probabilidade de P criar aresta entre eles ou não. E isso define o grafo regular. Tudo bem? Então,
E é bacana porque eu faço, né, a determinação das arestas do grafo de forma independente, e aí eu consigo provar muitas coisas sobre grafos que são amostrados nesses modelos, né? O que a gente não tem no GNR. O GNR, a gente não tem independência entre as arestas, né? Porque como eu sou obrigado a ter aquele grau fixo para cada vértice, então os eventos de aresta não são independentes, então as coisas são bem mais difíceis no GNR que no GNP. Mas, independentemente se você conhece um pouco dessa teoria ou não conhece, nunca viu grafos aleatórios, nunca viu grafos expansores, etc, etc. Algumas coisas sobre grafos aleatórios é importante a gente saber, né? Que também são intuições. Algumas intuições bacanas são que nesses modelos de grafos aleatórios, geralmente, o diâmetro do grafo é pequeno, né? Então, geralmente, nesses modelos de grafos aleatórios, o diâmetro do grafo, né, que é a menor distância entre um par de vértices, ela vai ser logarítmica no número de vértices. Tá? Isso vale para modelos de grafos aleatórios como GNR, GN meio, vale para vários modelos de grafos aleatórios. São grafos também muito utilizados, tem outros modelos de grafos, desculpa, que modelam grafos muito utilizados em contextos de grafos que a gente chama de grafos de mundo pequeno, né? O termo, a buzzword, se vocês pesquisarem também, são as Small World Networks, né? Que é mais ou menos como se comportam alguns grafos do mundo real, como grafos de redes sociais, grafos de autores da academia, grafos de links da internet. São aqueles grafos em que a distribuição dos graus dos vértices meio que segue uma lei de potência, em que você tem poucos vértices muito influentes no grafo, com muitas conexões, e você, à medida que você vai baixando o grau do vértice, você vai caindo exponencialmente na quantidade de vértices que tem aquele grau. Isso acontece em redes sociais, em influencers, em que você tem poucas pessoas que têm muitos seguidores, e depois a coisa vai seguindo, né, uma lei de potência aí na distribuição dos graus dos vértices. E também em redes de mundo pequeno, também vale essa propriedade de diâmetro pequeno em relação ao tamanho do grafo. Inclusive, o nome, né, de mundo pequeno, Small World, ele vem de um experimento, não sei se vocês devem ter ouvido falar, que é a teoria dos 6 passos, né, de um cara que distribuiu cartas ao mundo inteiro, porque ele queria provar que uma teoria que bem no fim não deu muito certo, porque as cartas foram extraviadas, muita coisa de errado aconteceu, mas essa ideia de que apesar do mundo ser muito, 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 muito grande, a gente está aproximadamente a 6 passos de relacionamento a qualquer pessoa do mundo, né? Então, isso vale também para grafos de relacionamento das pessoas no planeta Terra, né? Também é um grafo aí que tem essa propriedade de diâmetro pequeno em relação ao número de diversos grafos. Pode falar. Só falando essas coisas de artigo do Wikipedia. Oi? Falando essas coisas de artigo do Wikipedia, tipo, tem aquele joguinho, só assim. Sim. Sim, é verdade, é verdade. Que você consegue ir de qualquer página da Wikipedia para qualquer página da Wikipedia com 6 cliques, né? Sim, exato. E é bacana, assim, ver como grafos aleatórios, grafos que emergem de contextos do mundo real, eles têm essa propriedade, assim, né, de... geralmente vão ter essa propriedade de diâmetro pequeno em relação ao número de vértices. E aqui é bacana, porque você percebe que o grafo ele é um grafo implícito, né, um grafo que não vem na entrada, e ele é definido por uma lei de operações. Então, tem que acender uma luzinha de você, bom, se o grafo não vem escrito na entrada, então quer dizer que o setter não pode fazer o papel do vilão de colocar casos de teste de grafos muito extremos, tipo caminho. Caminho é um grafo em que é óbvio que o diâmetro não é logarítmico. Caminho, o diâmetro é n, porque é um caminho. Mas se o grafo não vem da entrada explícito, o setter não pode jogar contra você. E ele não pode forçar uma estrutura muito artificial no grafo só para ferrar as suas estratégias do que fazer com esse grafo. Né? O grafo ele é fixo aqui. Né? O grafo está descrito no enunciado do problema, e a única coisa da qual depende o grafo é o P. Mas alguma intuição vai me sugerir que variar o P aqui não vai fazer muita diferença nas características estruturais desse grafo. Vai fazer o grafo ficar maior, mas, de algum modo, as propriedades estruturais do grafo vão escalar, mas é para eu ter, basicamente, os mesmos comportamentos para diferentes valores de P.
né? Uma certa intuição me leva a isso, e é claro, quem quiser provas maiores, né, sobre como esse grafo, de fato, é aproximado por grafos expansores e grafos aleatórios, e realmente satisfaz a propriedade de um logarítmico, pode, enfim, se aprofundar nessas teorias, mas essa intuição eu acho importante vocês terem, né, de que, pô, primeira luzinha que tem que acender quando vocês leem um problema desse é, o grafo não pode ser artificialmente jogado pelo setter contra mim. Né? O grafo segue uma estrutura fixa que tem muita cara de obedecer um grafo aleatório, de obedecer grafos em que diâmetro pequeno, de grafos de diâmetro pequeno em relação ao tamanho do grafo, do vértice do grafo. E aí, talvez haja casos extremos de pares IV, em que, por mais que o IV estejam perto um do outro, né, a distância entre eles seja no máximo log, mas se eu fizer uma busca de U para V, e justamente, né, porque o diâmetro é log, veja que com o diâmetro log, quer dizer, dando poucos passos, né, procurando um caminho aí de U até V, dando poucos passos, o meu algoritmo de busca preferido, seja BFS, seja BFS, ele vai acabar tendo que visitar todos os vértices do grafo. Isso é um outro jeito também de você analisar o fato de diâmetro pequeno. Um grafo de diâmetro pequeno significa que um grafo em que, à medida que você vai rodando uma BFS, por exemplo, né, com poucas... tendo se distanciado um pouquinho da origem, a quantidade de vértices que você já visitou é muito grande. Né? Quão grande? Ela acaba sendo, de uma certa forma, acaba tendo uma relação exponencial no número de passos que você deu. Porque justamente, né, se o diâmetro é log, no número de vértices, então, com K passos que eu me distancio aí na minha BFS da origem, significa que o número de vértices que eu estou visitando é exponencial em K. Né? E aí, exponencial em K, pô, isso pode ser, assim, pode ser muita coisa. Claro que aqui a gente sabe que não vai chegar a ter 2 na 200 vértices visitados, porque o número de vértices do grafo é no máximo P. Mas, por outro lado, quer dizer que talvez, com pouquíssimos passos, eu já chegue a visitar todos os vértices do gráfico. Ou pelo menos alguma coisa, uma fração, né, linear, uma fração constante aí, do número de vértices do grafo. E visitar uma fração constante do número de vértices do grafo é algo que não dá para fazer no tempo do problema, uma vez que o número de vértices do grafo é 10 na nona. Tudo bem? Então, quer dizer, a intuição que fica aqui é que com poucos passos eu visito muita coisa. E se com poucos casos eu visito muita coisa e potencialmente posso visitar todos os vértices do grafo, rodar uma BFS simplesmente para achar um caminho de U para V é inviável aqui. Né? Não por causa que V está muito longe de U, mas por causa que para achar o caminho de U para V, eu posso ter que visitar um monte de outros caras que vão só me atrapalhar a vida e vão só encher minha memória e vão só tomar tempo. Tudo bem? Mas veja, né? O programa está pedindo caminho limitado. Está pedindo caminho que tenha no máximo 200 arestas. Né? Toda vez, e essa é a segunda lanterninha que tem que acender na tua cabeça quando você lê uma descrição de um problema que está pedindo caminhos limitados. Se está pedindo caminhos limitados ou número limitado de operações, você tem que considerar meet the middle justamente por esse fato de que, bom, à medida que o K progride, eu visito muita coisa. Então, quer dizer que se... Isso aqui, gente, é totalmente intuição, tá? Nada muito teórico. Mas, digamos que com K caras, com K passos, eu visito uma certa quantidade V de vértices. Agora, se eu estou interessado só em saber a existência de um caminho com, no máximo, K arestas de U para V, se ao invés de fazer K passos de U para V, eu fizesse só K sobre 2 passos, rodo uma busca, mas expandindo a busca por no máximo K sobre 2 passos partindo do U. E uma busca por no máximo K sobre 2 passos partindo de V. Veja que como tem essa relação aí, né, exponencial, mais ou menos exponencial, entre aquilo que
eu consigo visitar com K passos, que, né, então é uma exponencial de base B em K, então com K sobre 2 passos seria alguma coisa exponencial com expoente K sobre 2 nessa base B misteriosa. A relação que tem aqui, mais ou menos, é uma relação de raiz, certo? A quantidade de caras que eu espero visitar dando só K sobre 2 passos é, mais ou menos, informalmente, grosseiramente falando, raiz do número de vértices que eu visitaria dando K passos. Tudo bem? E aí, se eu rodo 2 buscas, uma partindo da origem, outra partindo do destino, para ver se elas se tocam em algum momento, né, para ver se vai ter algum vértice X que vai ser visitado por ambas as buscas, né, e eu posso fazer, inclusive, expandindo a BFS ao mesmo tempo, né, fazendo uma multi-source BFS dos 2 caras, e aqui o grafo é um grafo simples, não dirigido, então eu posso usar o mesmo grafo, né, senão eu teria que fazer uma no grafo e outra no grafo reverso, certo? Então eu espero descobrir aí um caminho de U para V, visitando aproximadamente 2 vezes a raiz do número de vértices que eu visitaria se eu fizesse a busca tradicional de U para V. Né? E não essa busca meet in the middle, que é começar na origem, começar no destino e ver as buscas se encontrando. Tudo bem? E fazer alguma coisa que vá me visitar uma quantidade de raiz de 10 na nona vértices, é para eu chutar que vai dar boa. Mas é claro, né? Não quero fazer a prova, não tenho tempo de, na hora da competição, fazer a prova de vai funcionar. Tem uma forte intuição de que vai dar certo, então o que você faz? Você coda e submete. Porque você não vai perder muito tempo codando uma BFS que parte de 2 vértices, certo? E se a tua intuição estiver furada, você vai descobrir. Você vai tomar um TLE e beleza, ok, esse problema pede alguma coisa um pouco mais elaborada. Acho que a competição ela tem um pouco disso, assim, ela exige um pouco dessa malícia, dessas intuições que vão te guiando para determinadas estratégias que tem muita cara de que vão dar boa, talvez exija alguma prova que você não tem tempo de fazer, mas o que custa tentar, né? E aqui dá bem boa. Aí fica aí e a gente é o que a gente vai implementar agora. Alguém tem algum comentário para fazer sobre essas coisas? Diga, Gustavo. Essa ideia do vídeo é ideia do Savage, lá. É a ideia do Savage. Você usa para um material bacana, sabe? Uhum. Então, só o primeiro gostou desse. Tá sendo um negócio bem elaborado. Obrigado, Gustavo. Então, fica... Opa, nossa, tem mais gente querendo entrar na chamada e eu não vi. Fica o convite aí, né? Eu, todo ano, tenho ofertado uma disciplina chamada Complexidade Computacional, que é a continuação aí da computação. E a gente tem vários teoremas muito legais de complexidade que a gente estuda lá, né? Um deles é o teorema de Savage, como o Gustavo comentou, né? E esse teorema utiliza, basicamente, uma ideia envolvendo aí meet in the middle para provar alguns fatos bem importantes de complexidade computacional. Então, e você apresentou, né, no teu semestre. Então, quem quiser fazer complexidade comigo, a gente está tendo uma edição agora da disciplina, quase acabando. Ano que vem, primeiro semestre, tem outra. Então, todos serão muito bem-vindos lá. Tá bom? Pessoal que não é da UTF, venham assistir também a disciplina, não tem problema, vocês são todos bem-vindos, tá? Só chegar na sala lá, quando acontecer. Eu divulgo para vocês no tempo oportuno. Bom, alguém tem mais algum outro comentário, dúvida, pergunta aí sobre o problema? Não, tranquilo. Acho que é uma sacada interessante também desse programa, tipo, a intuição ali para saber que são 3 dimensões possíveis, né? Que você vai ou para frente, ou para trás, ou o inverso. Não é imediatamente óbvio, se não conhece os fatos, evidente que o P2 é o inverso competitivo do funcionamento do grupo. Sim. Conhecer isso antes, né, para poder falar. É verdade, isso aqui eu só passei por cima assumindo algum conhecimento aí básico, né, de tantos números, né, mas para quem não sabe, né, o universo multiplicativo do que eu trabalho de Fermat é 1 na P-2, então quem nunca viu isso, tem até, enfim, tem horas juniores na jornada de iniciação sobre tantos números, e é uma das primeiras coisas que a gente vê lá, aqui. Deve ser nessa aula 14 ou aula 13,
A 13, obrigado. Que eu falo sobre pequeno teorema de Fermat, exponenciação por elevação ao quadrado e inversos multiplicativos, tá? Realmente é uma coisa que, se você não sabe, você vai ver P-2 aqui e vai achar que isso é arbitrário demais, aleatório demais, né? Mas, assim, outra coisa bacana também é perceber que 3 operações é o suficiente para o grafo virar minimamente interessante. É um grafo cúbico, a menos de alguns vértices que talvez no integral 2, mas se fosse 2 operações, a coisa seria muito diferente. Porque 2 operações está falando de grafos cujas componentes são ciclos e caminhos. E aí esquece. Aí tudo isso que eu falei para vocês não vale, né? Em caminho, o diâmetro é linear. Em ciclo, o diâmetro também é linear sobre 2, né? Mas é linear do mesmo jeito. Então, 2 operações é outro tipo de problema, outro tipo de grafo, mas basta o grafo ser cúbico para as valerem propriedades que valem para grafos regulares de qualquer R, basicamente. Diga. Quaisquer 2 operações, eu achava que esse gráfico funcionava por causa do inverso multiplicativo, que era meio aleatório. Você pode fazer? Pelo fato do grafo... Não. Se fosse, sei lá, 2 operações, mas que não fosse... Inverso, não, tipo, mais ou menos. Tá, tudo bem. Sim, de fato, esse grafo se comporta como um grafo aleatório, sim, porque essa operação aqui é inverso multiplicativo e as distribuições dos inversos multiplicativos no grupo, né, dos resíduos, ela segue uma distribuição mais ou menos aleatória. Tem a ver, enfim, na prova lá dos grafos expansores, é importante que essa operação aqui não seja qualquer operação, mas é a operação inverso multiplicativa, né? Se fosse, sei lá, as operações de somar, incrementar e somar com 2, o grafo seria outro, né? Aí o grafo, por mais que fossem 3 operações, não seria aproximadamente um grafo cúbico aleatório, né? Ou então, se fosse soma, incrementa, decrementa e soma com P sobre 2, também não é um grafo aleatório. De fato, aqui, o fato de ser inverso multiplicativo e a gente ter essa distribuição dos inversos multiplicativos que parece aleatória e tem um fundamento para isso acontecer, de fato, isso tem tudo a ver, tá? Mas o meu ponto no meu comentário anterior era só para chamar a atenção de que o que a gente tem de comportamento de grafos cúbicos aleatórios não é muito diferente do que você tem para grafos de R igual a 4, R igual a 5, quer dizer, essas características, né, propriedades assim mais gerais, de, por exemplo, diâmetro logarítmico, etc., valem para grafos regulares, para grafos já, pelo menos, cúbicos, mais nesse sentido, tá? Também não sei se tem muito a ver com esse caso especificamente, né? Se fosse eu ter alguma intuição desse problema, eu ia começar a pensar que justamente, tipo, fazer operações aí aritmética modular era daqueles jeitos mais básicos de tentar gerar números pseudo-aleatórios formalmente. Sim, justamente geradores de números aleatórios é uma das aplicações de grafos expansores que fazem operações de aritmética modular justamente nesses grupos, esses corpos, então tem tudo a ver, tá? Acho que os geradores mais utilizados aí de números pseudo-aleatórios vêm justamente de aplicações de grafos expansores de números. Então, tem tudo a ver. Tá bom? Mais alguém? Ok, vamos codar então? Eu acho que é esse Emacs, é esse Emacs. Então, aí ia compartilhar o terminal. Okay. Aqui ali na miniatura, o Google Meet, às vezes eu me confundo. Ops, isso aqui é um Scratch. CF995, o código não tem muita coisa não, tá? É uma BFS, não tem nada ali que vai chamar muita atenção. Eu vou codar from scratch, só para manter a tradição das oficinas que eu ministro, anyway, até porque eu pensei nesse problema para os iniciantes, que só saem BFS, então por isso que eu estou fazendo as coisas from scratch, tá? Mas isso é uma coisa que eu já falo, tá, pessoal que vem ministrar as oficinas aqui no clube, não se preocupem em fazer, assim, from scratch os códigos, tá? Quem quiser trazer o código e mostrar e ir comentando, tudo bem, é super válido, ainda mais porque às vezes vai trazer uma coisa com um código muito mais elaborado, muito mais complexo do que isso aqui, que é o BFS,
E aí, realmente, você vai querer já trazer o código pronto. Então, não tem problema, tá? Não fique com medo... Oi? Na última oficina, passei raiva por ter que fazer um código. Então, não fique pensando, eu não vou lá na frente ministrar uma oficina, porque imagine o tempo que eu vou levar codando ali na frente da galera, ainda que tenha uma cola, ainda que tenha uma consulta ali para codar, mas posso perder muito tempo, quer dizer, não precisa ser desse formato. Tá? Eu gosto de fazer assim porque, às vezes, tem coisas particulares sobre codar que eu gosto de comentar, né? Mas, com certeza, as minhas práticas de codar não são as melhores e já estão bastante ultrapassadas, né? Eu sou velho. Bom, eu vou deixar aqui algumas coisas globais. Deixa eu... Os números são resíduos módulo 10 a nona, então é melhor a gente fazer as operações em long, né? Até porque vai ter multiplicação ali no universo multiplicativo e tal, então eu vou deixar tudo como long. Eu vou deixar global a origem, o destino e o P, que são as coisas que a gente vê na entrada, apesar de lá serem U, V e P, mas U e V eu vou usar com variáveis intermediárias no código, né? Então eu vou usar esses nomes mais fortes ali, de origem, destino e P. Aí, bom, a gente precisa, depois de ler a entrada, eu vou chamar um algoritmo que eu estou chamando aqui de min, que é meet in the middle, que basicamente vai rodar a BFS multisource da origem e do destino, esperando os caminhos se encontrarem, e quando encontrar o caminho, vai escrever magicamente o caminho num vector de long, que eu vou chamar de caminho, tá bem? Então, uma vez que essa função escreve o caminho que encontrou nesse vector, eu vou imprimir a resposta. Ali o enunciado pede para imprimir primeiro o número de operações e depois quais são as operações, né? Eu até poderia, na hora de rodar aqui a busca, já guardar não o caminho, mas sim as operações que me levam de um vértice para outro. Eu já poderia fazer assim. Mas como eu quero deixar um código um pouquinho mais geral, né, no sentido mais tradicional de que o caminho se guarda os vértices mesmo, eu vou fazer dessa forma de guardar os vértices. Uma, porque isso é mais geral, né, vale para mais problemas. E outra, porque tendo a sequência de vértices do caminho, é super fácil você recuperar quais são as operações, né? Porque as operações são incremento, decremento e inverso multiplicativo, então você pode recuperar as operações que te levam de um vértice a outro no caminho, então não é nenhum problema. Mas claro que há outros problemas em que você quer mesmo, que você precisa, na hora que vai visitando os vértices no grafo implícito, guardar as operações, porque não é fácil de reconstruí-las, né, ou reobtê-las depois. Então, aqui eu tenho que imprimir a quantidade de operações, e a quantidade de operações é o número de vértices no caminho menos 1, né, que é o número de arestas no caminho. Então, o caminho, quantidade de vértices no caminho, menos 1. Aí eu vou começar com todos os vértices do caminho a partir do vértice na posição 1, e vou ver qual operação me levou para o vértice da posição I em relação à posição I menos 1, né? Então... E aí a resposta que eu vou ter que imprimir em relação ao vértice nas posições I, em relação ao vértice na posição I sobre a operação que me levou a partir da posição I menos 1, bom, eu vou ter que comparar, né? Sei lá, eu peguei o vértice na posição I menos 1 e somei com 1 para chegar no vértice na posição I. Se sim, então é a operação 1. Se não, eu peguei o vértice na posição I menos 1 e tirei 1 para chegar no vértice na posição I. Se sim, é a operação 2. Se não, é a operação 3. Não vou calcular o inverso multiplicativo aqui. Tá legal? Ok. E aí, eu vou imprimir a resposta. Tem que... Bom, o Code Forces acho que não dá presentation error, então acho que funcionaria eu colocar um espaço antes de todo mundo. Confere, Thaís? Não tenho certeza. Eu também não sei. Bom, eu nunca faço isso. Bonitinho. Você sempre coloca bem bonitinho, né? Eu vou fazer aqui o esquema de I é igual a 1,
Então, string vazias, se não espacinho. Beleza? Vamos para o que interessa. Vamos para a nossa BFS, para a nossa Meet in the Middle. Eu vou comentar aqui, Meet in the Middle. Tem que ter um new line no final, né? Oi? Tem um new line no final. Ah, sim. Sorry. Ok. Bom, eu vou começar... Veja que é uma BFS, mas eu não vou guardar explicitamente as distâncias de todos os vértices, porque são 10 vértices, né? Então, o que eu vou fazer eu vou definir um map de vértice para vértice, que é o pai de cada vértice. Então, se um vértice tem pai, é porque já foi visitado. Tá bem? Mas lembrando que são duas BFS que estão acontecendo, então eu vou ter o pai 1 e o pai 2. Eu poderia também marcar os vértices como visitado pela distância deles. São duas informações que tem que computar durante uma BFS para cada vértice, né? O pai e a distância. E o pai é importante para eu poder fazer a recuperação do caminho. Eu poderia ter, então, dois maps, né? Pai e distância. Eu acho que passaria no TL, mas eu sempre tenho um pouco de medo em ficar usando map para fazer as coisas, porque map é lento, né? E apesar de ter acrescenta o fator log na coisa, e a implementação lá não é das mais eficientes, né? Tipo, não é um fator log que vem de uma heap binária, por exemplo, que tem uma constante pequena, né? Map, a constante é grandinha. E aí, eu prefiro ser econômico no uso aí dos maps, ainda mais no problema em que a gente está ali, tendo que podar uma busca com meet in the middle, e eu prefiro usar da menor quantidade de maps possível. Então, eu vou usar o map só para o pai, e a distância que me interessa apenas para fazer a busca, eu vou guardar... Porque, assim, a informação da distância me interessa só para eu poder podar os caminhos, né? Porque eu estou interessado lá em caminhos de, no máximo, 100, partindo dos dois vértices. Então, a distância eu coloco dentro da queue, da BFS mesmo. Tá? Eu já coloco em enfilero na queue o vértice com a sua distância, porque isso que eu preciso para poder podar buscas por caso. Então, eu vou ter uma queue de pair, de long, 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 né, que eu coloco o vértice com uma distância. Eu vou implementar assim a minha BFS. Tá? Então, inicialmente, o pai da origem é ela própria, o pai 1, né? Assim como o pai 2 do destino é ele próprio. Eu vi que eu estava com fundo transparente, isso atrapalha, né, na legibilidade da coisa. E eu vou enfileirar inicialmente a origem da fila 1. Pois é, são duas filas, né? Enfileira a origem com distância 0 na fila 1, enfileira, sei lá, o destino com distância 0 na fila 2. E eu vou ter aí, para saber se os caminhos se encontraram, que vai ser meu critério de parada do primeiro, com a garantia de que os caminhos vão se encontrar no momento, né? Eu posso fazer isso nesse problema dessa forma. Eu vou definir aí um vértice X, que começa com -1, e aí quando os caminhos se tocarem, né? Quando, sei lá, eu tirar... não é bem tirar da fila, mas na busca 1, eu identificar um vértice que já foi visto pela busca 2, ou vice-versa. Então, esse vértice vai ser meu vértice X, e aí eu paro a busca. Tá? Então, enquanto o X é igual a -1, roda as buscas por mais uma interação. Uma coisa que é interessante para a gente pensar, né? Veja que cada passo a mais que você dá na BFS, a quantidade a mais de vértices que você busca é muito grande. Então, uma coisa que eu digo, que eu acho interessante você tomar cuidado, é não considerar não analisar se as buscas se tocam no momento em que você tira o vértice da fila. Porque no momento que você tira o vértice da fila, muita coisa já foi para a fila junto, né? Então, na hora que você vai colocar o vértice na fila, é que você analisa se as buscas estão se encontrando. Né? Você está potencialmente aí podando, talvez pela metade, a quantidade de caras que você não vai precisar visitar, que você não vai colocar na fila. Tá? Então, na hora de tirar o cara da fila, eu só vou tirar mesmo. Né? Eu vou tirar o U. Primeiro eu vou pegar aqui a busca 1. Eu coloquei um pair, né? Então eu vou fazer algo como... Peraí.
U e a distância do U, porque eu vou precisar da distância do U para enfileirar o próximo vértice, né? Vou fazer... Eu não sei usar muito bem esse negócio de tie, mas eu acho que é assim, né? Eu tiro o U com a distância dele, a fila, e aí vejo se a distância é menor que 100. Se é menor que 100, eu vou considerar os vizinhos do U. Daí, do mesmo modo, vou fazer isso na busca 2. E se a distância é menor que 100, eu vou considerar os vizinhos dele. Tudo bem? Para considerar os vizinhos do vértice U, eu vou considerar... Bom, são as operações, né? Pega o U e soma com o um mod P. Pega o e diminui um mod P. E calcula o inverso multiplicativo de U módulo P. Sequência binária já vai me retornar um resíduo módulo P, então não preciso tirar mod, né? Então, estou fazendo aqui um for out, uma lista de 3 elementos. Tudo bem? Ok. Isso aqui vai ser copiado embaixo aqui também. Código puro, né? Linha de código copiada em cima e embaixo. Não é o código mais bonito para você botar numa moldura e colocar na sala. E está tudo bem, não tem problema. E aí eu sei que as buscas estão se tocando, né? Se para um vértice V vizinho do U, ele já foi visitado pela busca 2 nesse momento, ou o contrário aqui embaixo, né? Um vértice V vizinho do U, que foi tirado da busca 2, ele já foi visitado pela busca 1, eu sei que as buscas estão se tocando. Então, aqui, né, se eu já, quer dizer, saber se o vértice V já foi tocado pela busca 2, quer dizer que ele já tem um pai definido, né? Então, se o pai dele já está definido, aí eu defino x como V. Tudo bem? Mesma coisa aqui embaixo, vou fazer... Oi? Entendi. Falta o parâmetro. Certo. Obrigado. E aqui também, né? Se o vértice V já foi listado pela busca 1, x é V. Ok? Outra coisa que eu tenho que fazer aqui é fazer a busca, né? De qualquer forma. Cuidado para não ser tentado de colocar um else aqui. Eu acho que daí algum problema se eu colocasse um else, porque... Será? Não sei. Mas eu já tive problemas, assim, de achar que um else caberia bem num lugar, onde as condições dos ifs aqui são completamente diferentes, né? Uma coisa não tem a ver com a outra, e não vai machucar eu rodar a busca, deixar a busca adicionar mais 3 vértices na fila, e logo em seguida ser fundada. Então, sei lá, eu prefiro não botar um else aqui. Talvez se fosse dar problema, eu teria que pensar um pouco mais. Mas, enfim, se fica uma dica aí, não coloque um else, a menos que seja realmente necessário para a lógica do código. Isso não vai ter um impacto significativo aí na complexidade, aqui no caso não vai, não bota. Tá? Eu não sei se aqui precisa ou não, mas enfim. Tem isso mesmo também. Porque aqui isso é uma coisa que depende da outra, eu não sei se botar elas nas duas coisas não daria ruim aqui, então. Mas, vamos lá. Eu vou... bom, primeiro eu tenho que ver, né, se o vértice não foi visitado. Ops. E se não foi visitado, tem que visitar. E tem que visitar significa que, então, o pai dele vai ser o U, e eu vou colocar ele na fila com distância du mais 1. Certo?
Eu acho que esse for tá aqui. Beleza. Basicamente é isso. Agora, uma vez que eu sair desse while, eu posso recuperar o caminho. E como é que vai recuperar o caminho? A partir do vértice X. Né? Navegando pela cadeia de pais do vértice X até a origem, depois navegando na cadeia de pais a partir do X até o destino. Algo bem simples mesmo. Então, sei lá, U começa em X, enquanto U não é a origem, U recebe pai 1 de U, path.pushback U. Isso não colocou a origem no caminho, tem que colocar. E o caminho até o momento está ao contrário, né? Ele está reverso do que deveria ser, então a gente faz um reverse in, certo? Agora o caminho está começando na origem, terminando em X, então eu vou agora considerar a outra metade do caminho, que é do X até o destino. E essa segunda metade eu não preciso reverter, inclusive, né? Então, mas daí eu não começo de X, eu começo do pai de X na busca 2, porque X já foi para o caminho, né? E, de novo, o destino não foi para o caminho, agora vai. E acho que é isso. Certo? Nada de especial nessa DFS. Deixa eu... Eu vou marcar aqui, colocar um comentário, porque eu fiquei... Agora, assim, né? Talvez quem tenha maiores habilidades de multiprocessamento cerebral não compartilha dessas aflições que eu tenho. Mas eu sou um cara que, se eu estou ministrando, se eu estou dando aula, se estou explicando alguma coisa, eu não consigo dividir minha atenção no processo de que é explicar algo para alguém e ter que pensar em alguma coisa. Eu sou muito ruim nisso, muito ruim nisso. E eu estou pensando que se colocar um else ali não vai dar boa. Eu não sei por quê. E eu não tenho tempo de pensar nisso agora, então eu estou botando um comentário porque no teste eu vou botar um else e vou ver que não vai funcionar. Eu estou realmente com forte intuição de que um else ali não serviria. Tá? Eu quero explorar isso. E aí, entender o porquê eu deixo a cargo de vocês se realmente não funciona. Tá bom? Falta implementar aqui expressão binária. Só, né? Eu acho que talvez porque você precisa colocar o pai do vértice ali, né? Porque você tem que definir o pai. Para você conseguir achar o caminho. Você verdade. precisa chegar no X de algum jeito, onde você precisa dizer que pelo aquele caminho era. Boa, é isso, Mas, Então, mesmo que eu encontrei o X... É verdade, eu encontrei o X Você que... vai encontrar o X, então você precisa dizer que foi esse cara que... Para poder recuperar... É isso aí. mas você poderia colocar isso aí e daí não else. Hã? Daria para colocar o pai ali e daí não else. É meio estranho. Acho muito... Não. É colocar o pai aqui, né? Mas não vou fazer isso. É por isso, por causa do pai. Nem preciso de testar. Realmente não vai dar certo. Obrigado. Enfim, moral da história, não coloca o else quando não há necessidade clara de... Né? Talvez tenha algo ali que tem que ser executado que vai ser importante. Esse você já tem lugar suficiente para dar errado. Exatamente. N não, deixa eu botar mas point E. Eu quero escrever XPBin. Até pouco tempo eu escrevia XPBin, agora eu comecei a escrever Binexp ou Bexp. Enfim.
Beleza? Exponenciação binária, todo mundo sabe de cor. Não vou falar mais nada sobre. Bom, deixa eu compilar, testar. Ah, sim, claro. Binexp B. B. Ups. Eita. Eita. Os casos dessa aqui são muito besta, né? 135, 325. Então, certo. Ele deu operação 100, porque para eu ir do 3 para o 2, eu posso fazer a operação 2, que é decrementar. Eu não preciso fazer a operação de inversão negativa. Ok? Então, tá certo. Né? Ok, passou. Ok, pessoal. Mais rápido. Passou mais rápido. Eu vou compartilhar agora, assim, rapidinho no grupo do Telegram do clube, o link para o contest da Maratona Mineira. Daí, na sequência, eu coloco ele na página. Na sequência, também já vou enviar o link para a planilha para vocês registrarem a presença. Então, por favor, não esqueçam de registrar a presença. E aí, vocês podem usar aqui o laboratório até 9h20, 9h30, de boa, para pelo menos ir lendo os problemas e trabalhando. Lembrando que a gente continua amanhã, às 8h20 da manhã, na CD 201. Pessoal que está online, muito obrigado aí pela companhia, pela participação. Apareçam amanhã. Apareça amanhã, 8h20, aqui, presencialmente. Valeu, Thiago, Espada, Raul, Igor. Vocês são muito queridos. Saudades de vocês presencial aqui também. Fiquem bem, todo mundo. Boa noite. Abraço.